We are going to have a very different debate this morning from what we've had over the last 3 days. It's different for two reasons. One, we're not going to talk to you. We're going to talk to each other. Yeah? We're not going to have long, formal presentations, but rather we're going to have a debate between the panel, and then at the end, we're going to have 20 minutes when we'll set aside a time for a debate between the panel and between you. Yeah? And the second reason that it'll be different is that there'll be a lot of interaction between the panelists, between you. And I see this session as being, it's your time to dream. Yeah? Your time to reflect, where do you want your tax administrations to be in 2030? Yeah? And that's going to be one of the topics that we'll address. The way that we'll organize the panel, we'll have 4 rounds of discussion. Each round will be introduced by a speaker for 5 minutes, and then we'll follow that up with a debate between the panel. Yes? And then, as I said, at the end, we'll have 20 minutes where we'll have a debate with you. The themes that we've chosen, and here, in fact, we talked to a lot of people over the last 3 days, and I think there were 4 themes that came out which will be addressed. The first one was, what are the opportunities that are opened up by new technologies for tax administrations? Yes? Yeah. How can they be used to improve the assessment process? How can they be used to improve the collection process? How can they be used for your interactions with your staff, for your interactions with business and other taxpayers? Yes? And that session will be introduced by Microsoft. We'll then flip the coin and we'll look at what are some of the challenges that are posed by these new technologies for tax administrations. I mean, it struck me that over the last 3 days, we've talked a lot about big data, yeah? And everybody seems to assume big data is a good thing, yeah? Is it? Sometimes a tax administration can have too much data, yeah? And I must say, I hate the term big data. Yeah? It reminds me of Orwell's 1994 novel, yeah? Big Brother. No? The name of the game here is not big data, it's relevant data, yes? And I am increasingly concerned that there's going to be a backlash on the part of politicians who may feel that tax administrations have too much information, yeah? So that's the second round, and that's going to be introduced by AFEP, our Argentinian colleague, yeah? The third round then, and this has been very much inspired by Marcio, who said, there's a digital divide in Latin America, yeah? A digital divide within SEAT membership. There are some countries that are very advanced in the way they use technologies and others that are less advanced. What does that mean? What does it mean for SEAT in terms of how you structure your cooperation, yes? What does it mean for some of the companies that we have here? Because you have a role in filling that digital divide, yeah? And that part of the discussion will be led by Oracle. And then we'll come to the last round, the 4th round, which will be, where do we see tax administrations being in 2030, yes? And that will be led by Sepko from Brazil. And in many ways, the first 3 rounds are really leading up to that discussion. Because I think one of the challenges that any commissioner faces, particularly in a very fast-moving environment, your main preoccupation is, how do I deal with tomorrow? But unless you have a vision of where you want to be in 10, 20 years' time, the decisions that you take tomorrow may be ones that actually prevent you in realizing that vision. Yeah? So the last session, in some ways, I think is the most interesting one of where do we see, and I say we, collectively, where do we see tax administrations being in 2030? Yeah, it's like Martin Luther King, I had a dream, yeah? Well, let's dream. Let's dream, and let's see where we end up, yeah? I'll make a few introductory comments, and then I'll pass the floor, in fact, to for the first round. It's a truism to say that the pace of technical change has accelerated, yeah? 10 years ago, Facebook was just beginning. Yeah? 8 years ago, we didn't have Twitter. Can we imagine a Twitterless world? My kids couldn't, yeah? No Twitter 8 years ago. 6 years ago, phones, yeah, well, exactly that. They were made to make telephone calls. Yes? You didn't have smartphones. Yes?
And 5 years ago, tablets were things you took when you had a headache. So the world has changed, and this technology, it's invading all aspects of our lives, as consumers, as producers, as citizens, as taxpayers. And increasingly, the corporate sector, I mean, it's not just companies like Oracle and Microsoft that are digital companies. Any successful company today has to be digital. Whether you're a large company like GE or a small, medium-sized enterprise that is going global and using the new technology to reach out to consumers right around the globe. So if you want to succeed in today's business environment, you've got to be digital. And what I've seen over the last few days here is that tax administrations are catching up with our colleagues in the business sector. They were a bit slow getting off the mark, but today, they're there. They're looking at how they can use these new digital technologies to improve the service that they provide to taxpayers, to get better enforcement, to get better compliances. And what I did like was the way that some of the countries are using very imaginative terms to describe their programs. We heard from our China colleague that they call it the Golden Tax Project, or the Spring Breeze. It's important what the titles are, So I think we need to be a bit more imaginative in how we describe what we're doing, And I also liked I think it was the Portuguese presentation that showed us that, Spider-Man has now become a tax official. Why not? New age, or in fact, the way that with India and with Brazil, the way that their officials, their administrations have embraced big data, And I thought, again, our Canadian colleagues put really a lot of emphasis on the importance that big data, you can't put it in silos within a tax administration. It has to be seen as a corporate asset that's available to everybody in the administration. So there's a lot of interesting things then happening in this area, a lot of new opportunities that are opening up, but also a lot of risks. And I think some of the big risks are, one, a backlash against tax administrations having too much information. That would be tied to the risk of leaks, not being able to protect the confidentiality of the information. I think also that from the Commissioner's perspective, one of the big challenges, how do you keep up to date? How do you decide which technologies you are going to introduce? Because one of the characteristics of a tax administration, and let's remember, tax administrations are probably, after the Army, the largest government department, And they depend increasingly on IT. Once you've made the initial investment in IT, it's very hard to disinvest. There's a legacy issue. So you've got to make the right decisions at the beginning. Otherwise, you're going to find yourself constrained, not in just what you can do as a tax administration, but also constrained in what you can do as tax policy. And that's bad when your IT actually drives your policy decisions. So I think there are both opportunities with these developments, but there's also challenges. And I think the key role for commissioners is how do you maximize the opportunities and how do you minimize the challenges in, as I said, what is a very, very rapidly changing environment. So why don't we go to the first sort of speaker, Microsoft. If you tell us a little bit about what do you see as the opportunities opened up by new technologies? Thank you. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. A todos pela presença. A Microsoft entende que as questões de tecnologia, de fato, elas podem contribuir bastante para as questões de agilidade, simplificação de processo, maior eficiência, para permitir que os governos possam, de forma bastante efetiva, além de executar o processo da coleta dos impostos, mas também de como fazer a aplicação desses recursos para os desenvolvimentos dos pilares fundamentais do país. Falando especificamente de Brasil, a Microsoft tem mais de 25 anos de presença aqui e vem desenvolvendo ao longo desses anos diversas atividades nos mais distintos pilares de desenvolvimento do país. O Brasil vem passando por um processo de transformação bastante acentuado nesses últimos 15 anos, principalmente. A minha geração é uma geração que tem sentido bastante os impactos desse movimento positivo de transformação que o Brasil está passando.
E a gente vê, quando eu comecei a estudar tecnologia lá atrás, a gente tinha uma série de dificuldades de poder ter acesso às tecnologias. Era muito restrito, pouquíssimas universidades no país permitiam que os estudantes tivessem acesso às tecnologias de ponta, e essa geração da qual faço parte, ela fez parte desse processo de transformação tecnológica, porque além de ter acesso a essa tecnologia, aprender a usar as tecnologias, de como aplicar essas tecnologias para essas problemáticas de negócio e de governo. Nesse processo todo de transformação bastante acentuado, a gente tem, podemos citar aqui vários exemplos, vocês com certeza discutiram com bastante profundidade alguns deles durante a semana. O Brasil ele vem implementando processos de transparência, processos de eficiência, e isso vem trazendo um movimento bastante acentuado em diversos ecossistemas distintos. Quando a gente olha num contexto de governo federal, você tem uma capacidade de investimento e de articulação bastante diferenciada. Mas quando a gente começa a olhar numa granularidade um pouco menor, que são as municipalidades, no Brasil com mais de 5.000 municípios, essas instâncias, essas cidades, elas também precisam ser eficientes, elas precisam conter ecossistemas virtuosos que tragam o processo de geração de emprego, o processo de arrecadação e o processo de aplicação desses recursos para o desenvolvimento constante e contínuo desses municípios. A gente ainda tem bastante desafio nessa questão de municípios, embora tenhamos avançado bastante, aí, mais uma vez, nessa questão de esfera federal. O que a gente tem visto também durante esse período é o conceito de escala mundial da tecnologia, seja ela software, seja ela serviço, seja ela hardware, também vem trazendo uma possibilidade de uso, de adoção e de aplicação desses elementos que vem permitindo também maior eficiência, maior transparência e maior agilidade nessas implementações. A Microsoft faz parte também dessa transformação, hoje com um modelo de negócio bastante abrangente, desde os modelos tradicionais de licença de software até o que o próprio Jeff citou em termos de Big Data, eu concordo plenamente, mais do que o aspecto quantitativo de dados, é a relevância dos dados, é como trabalhar esses dados e como aplicar a inteligência deles e poder fazer isso de volta como benefício para o cidadão. Essa adequação toda de escala, tecnologia, principalmente com as soluções de cloud, elas serão fundamentais, principalmente para as questões de municípios, né? Os menores que têm dificuldade, têm pouca capacidade de investimento, não conseguem ter grandes equipes ou equipes extremamente qualificadas para a aplicação de tecnologias mais complexas, embora dominem completamente a questão do negócio. Então, a gente está vendo e vai ver essa transformação de cloud computing ser bastante efetiva e eficiente, principalmente para esses menores. E, com isso tudo, fazer o ecossistema, né? O governo tem uma parcela muito importante, fazer o ecossistema de pequenas empresas, que também é tão relevante, tão importante para o Brasil, desenvolver e gerar esse círculo virtuoso que tanto a gente precisa. Obrigado. That's an interesting perspective from one of the biggest global companies around. Yeah. Let's go to the other end of the spectrum. Maybe even you are sort of a small, medium-sized enterprise. I love even title of the company. It's paperless. Yes. I see, in fact, that as being what I would call an ambition rather than reality. Because when I go into tax administration's offices, there's a hell of a lot of paper still there. So what's your perspective on some of the issues that Microsoft has raised? Buenos días, mi nombre es Iván Beltrán de Paperless. Somos una empresa de factura electrónica de efectivamente un tamaño mediano o pequeño. Estamos operando en Brasil hace 5 años, en Perú hace un par de años y somos de origen chileno. Yo solía ser parte de la familia CIAT, así que agradezco mucho la oportunidad de poder estar acá y en realidad es un honor volver a ver muchos de ustedes y ha sido un gusto. Bueno, entrando en materia, junto con agradecer la linda noche de ayer, entrando en esta materia, creo que las tecnologías de la información van a ser, y ya están instaladas como la piedra basal en la gestión de las administraciones tributarias, como el punto en el que se facilita el cumplimiento tributario del contribuyente. Y eso es el principal negocio de las administraciones tributarias de aquí y probablemente lo sea durante los próximos 100 años y Death and Taxes siempre va a ser lo mismo, así que
creo que las tecnologías vamos a estar en eso. Ahora efectivamente empresas como la nuestra, Paperless, están orientadas a los nichos que se generan a partir de las regulaciones que establecen administraciones tributarias o organismos regulatorios que condicionan el actuar de los contribuyentes en nuestros países. Esos nichos deben ser tratados y administrados por empresas como nosotros, donde vamos generando valor en espacios donde se deben cumplir ciertas obligaciones y donde las empresas no necesariamente son eficientes al hacerlo. Eso es eliminación de papel, es tener comunicación de punta a punta con la administración tributaria, desde que se produce una venta hasta que ellos almacenan la información, cómo se trata esa información y cómo se asegura su calidad. También en ese sentido esperamos que en el futuro Paperless se haya una realidad mundial y en cuanto al comportamiento, porque también cuando yo trabajaba en la administración tributaria siempre veíamos la gran cantidad de papeles en los escritorios de los fiscalizadores y esos papeles eran los que eran utilizados para efectos de la auditoría. Hoy día ya utilizando la información que está disponible, que es capturada por los sistemas a través de la internet, porque ya en nuestros países casi todos están capturando declaraciones juradas, facturas, etcétera, y formularios de declaración de impuestos por internet, ya el papel ya está obsoleto. Eso también tiene que ser transferido a la cultura de nuestros fiscalizadores, nuestros auditores, para que la revisión sea más automática, más expedita, los análisis sean más exactos y la recaudación tributaria mejore. Y así es como empresas como nosotros explotan estos nichos, se introducen en ellos para facilitar obviamente el cumplimiento tributario de los contribuyentes y que seamos todos beneficiados. I like the vision. The reality is that to get from where we are today to a paperless environment, it's a generation issue. I can see my kids, they don't have any books. My child in school, does all his homework on the iPad, and I have my pen. So I think there's a generation issue. Any of the other panel members that would like to comment on that, particularly on maybe what are the opportunities that are opened up by cloud computing? I mean, are we going to get to a world where taxpayers can just put the information in the cloud and tax administrations can just dip their hand in and pull it out? Or is that unrealistic? Bueno, el cloud computing ofrece varias posibilidades, algunas más inmediatas y menos riesgosas o menos críticas en la discusión pública y política. Y hay una gama. Por ejemplo, una política que se está aplicando en algunos países es que las estaciones de trabajo de los funcionarios son estaciones de trabajo que solo tienen red, teclado y video. ¿Okay? Y toda la plataforma de aplicativos está en cloud. De hecho, Microsoft tiene una muy buena solución para eso y es un buen cliente de cloud de Oracle. Tenemos una alianza muy importante ahí. Entonces, eso es una aplicación bastante inocua desde el punto de vista de la seguridad y bastante robusta respecto de la posibilidad de que se fugue información desde los computadores. Siempre eso va a existir, alguien va a poder tomar una foto de la pantalla, pero no puede introducir un pendrive, un DVD, etc. Las aplicaciones siempre van a ser las mismas porque la aplicación baja de la cloud. Entonces yo quiero cambiar el aplicativo porque tengo una nueva versión, instalo el nuevo y no tengo que pasar por todos los PCs cargando la nueva aplicación. Esa es una aplicación inocua. Y en el otro extremo, ¿no es cierto?, está instalar en la cloud los datos. Eso ya es un desafío mayor, ¿no? Novedades interesantes que están ocurriendo y que pueden ocurrir y que a ustedes les va a tocar presenciar. Se está desarrollando una industria, parte de la industria de tecnologías de información, de hosting de alta seguridad. De hecho, en mi país, yo soy chileno, estamos un poco repetidos los chilenos, hay un proyecto interesante de instalar el host en la montaña, en la cordillera, ¿no? La energía que gastan los hosting, la gastan principalmente en enfriar los equipos. ¿Okay? Entonces, en la montaña... Sorry, so this is really cloud computing in the mountains then? Yes.
Yes, it's a cloud in the mountain. Because when you are in the Everest, the clouds are loud. Y el calor que generan los equipos se utiliza como energía para las instalaciones, la calefacción de la gente que trabaja ahí. En la montaña los terremotos son un terremoto que es grado 9 en la superficie a nivel del mar, en la montaña es grado 3 o 4. Por tanto, el riesgo es infinitamente menor. Entonces, la cloud viene con fuerza y tiene que dar confianza de que los datos están guardados y bien guardados. Eso es un proceso, la industria hoy día lo ofrece, pero una cosa es ofrecerla y otra cosa es que los que toman las decisiones estén claros al respecto. Eso es lo que podría decir yo, Jerry, about de la cloud. Yeah, that's quite a nice introduction, in fact, to our sort of next round, which is flipping the coin and saying, well, yeah, there are a lot of benefits, potential benefits from IT, but what are the risks? And maybe our colleague from Argentina, you want to introduce this topic, just say a few words about that, some of the challenges that are posed by these new technologies for tax administrations. Gracias, Jeffrey. Durante estos últimos 3 días hemos escuchado ponencias muy interesantes respecto de las aplicaciones que están desarrollando los países en términos de tecnología, de información y comunicaciones. Realmente me han parecido excelentes. Como habitualmente pasa en este tipo de reuniones, siempre aparece un aguafiestas. Y permíteme que sea yo, en este caso, el aguafiesta, y que pueda compartir con mis colegas, y que me van a entender perfectamente, un caso real en donde vemos que también la tecnología puede ser utilizada por la contraparte para deteriorar o para de alguna manera complicar nuestro trabajo. Una empresa argentina, radicada, constituida e inscripta con domicilio fiscal en la República Argentina, con un directorio argentino y un plantel de personal argentino dedicada a la venta de servicios turísticos, empezó a ser monitoreada por la Dirección General Impositiva de la FIP, habida cuenta de que presentaba declaraciones juradas de impuestos en donde se pagaba razonablemente bien los cargos por seguridad social, pero muy poco en términos de lo que sería el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias. Muy poco en relación con la profusa publicidad, con la profusa penetración que tenía en el mercado esa compañía, que realmente no se condecía con lo que estaba pagando. De manera que uno de nuestros departamentos de inteligencia fiscal estuvo analizando la situación, estuvo buscando cuáles eran las razones por lo que pasaba eso, y una vez que tuvieron un cuadro de situación, fueron a la empresa y empezaron un procedimiento de auditoría fiscal tradicional, requerimientos, montos de ventas, libros de venta, documentación respaldatoria. Por favor, la facturación, no facturamos. Por favor, los contratos por los cuales hacen una comercialización de servicios turísticos, no tenemos contratos. ¿Y cómo se hace la operación? Un cliente se sube a la web, nos hace un pedido de determinados servicios, transporte, alojamiento, excursiones, comida, transfer, lo que le interese, y si nosotros le pasamos una cotización y él está de acuerdo, nos suministra un número de tarjeta de crédito y nosotros le enviamos un voucher
electrónico y él con ese voucher electrónico se hace cargo de todos los servicios. Pero ¿a quién se le pasa el número de tarjeta? A otra empresa. En este caso era una empresa vinculada. ¿Y dónde está ubicada esa empresa? Está ubicada en una jurisdicción de muy baja tributación. Bueno, pero ¿cuál es el monto de las ventas que ustedes hacen? No la sabemos. ¿Qué fue lo que intentamos hacer? Volver a lo que son nuestras fuentes, nuestro expertise. Empezamos a fijarnos las leyes tributarias, las leyes del impuesto al valor agregado, las leyes de IVA, y nos encontramos de que muchos institutos arraigados en el derecho tributario, como el hecho imponible, el sujeto pasivo, el beneficiario del exterior, el pago por cuenta de terceros, el responsable sustituto, todas esas cosas entraban en un tembladeral, no se ajustaban a esta realidad, no podían ser aplicados de manera directa y eso nos entró a preocupar muchísimo. Y una vez que configuramos esta situación, nos dimos cuenta que no era el único contribuyente y no era la única forma de operar. Había empresas que ofrecían libros por internet, ofrecían software por internet. Seguramente nosotros tenemos una computadora personal y alguna vez hemos comprado algún antivirus. En la Argentina valen aproximadamente $150. Hay un parque de 8 millones de computadoras personales estimado, no se sabe realmente si la cifra es correcta. ¿Cuánto dinero está en juego en esas transacciones? Yo mismo en la Argentina soy socio, por decirlo de alguna manera, de alguien que me brinda la posibilidad de bajar contenidos audiovisuales bajo la modalidad de streaming. Pago $8 por mes para tener esa posibilidad. Baje o no baje, pago $8 por mes, con lo cual ni siquiera está vinculado con un proceso de uso, ni de compraventa, menos porque no hay transferencia de cosa. De manera que, en realidad, la economía digital, que es el nombre abarcativo en donde se ponen todas estas realidades de los nuevos negocios y cómo se están desarrollando, nos va a traer a nosotros una necesidad de replantear desde la raíz lo que estamos haciendo, porque nuestro concepto de administración tributaria, más allá de los elementos de apoyo que tengamos, está vinculado con la cosa física. Y acá no hay físico, no hay absolutamente nada físico. Comentando con Raúl Zambrano los otros días, ustedes saben que el juego Candy Crush es free, es libre, no hay que pagar nada. Sin embargo, genera ventas por $1 millón diarios. La gente tiene 6 millones de usuarios, con lo cual la gente compra vidas y hay los chicos y todas esas cosas. Entonces, a mí me parece que es absolutamente necesario que las administraciones tributarias hagan un refreshing de lo que es su forma de pensar y piensen de qué manera vamos a trabajar en este problema. Nosotros hemos empezado por revisar la legislación, revisar los dictámenes, pedir reformas, hablar con los gobiernos. ¿Qué le podemos decir a los gobiernos? Mira, acá hay un problema. Obviamente la industria de las tecnologías va a seguir adelante y tampoco pretendemos que no se aplique. Queremos saber cuál es nuestro papel y ese, Jeffrey, me parece que es una preocupación que es bueno, por lo menos desde nuestra parte, transmitirle acá a los compañeros del panel y también a la audiencia. I think it's very useful to have a very practical example of some of the risks here. And what I take from that is that, good technology is never going to make a bad tax system good. Yeah?
if you want to, in fact, to take the full advantage of the technology, you have to review everything, the way you function, your legislation. Yeah? Do you have legislation actually that supports the new technology? So it really is a fundamental upheaval in the way that a tax administration functions if you are going to get the full benefits of technology and minimize the risk. Any of the other panels like to comment on that, give us some other examples of some of the risks posed? Pero hay que ver las dos partes del vaso, ¿no? Obviamente hay desafíos, yo tomé nota ayer de algunos que estuvieron saliendo en las distintas presentaciones, desafíos globales de la administración tributaria. Por ejemplo, los derechos ciudadanos se incrementan. O sea, el posmodernismo trae mayor conciencia de los derechos. Por lo tanto, las administraciones tributarias y los que estuvimos ahí tenemos que ser más activos. Por eso hay propuestas de declaración, hay mejores servicios. Hay una cierta comoditización de impuestos. El IVA o el IGB en Perú u otros, ¿no es cierto?, está relativamente comoditizado, vale decir, son muy parecidos en todas partes, en cascada, etcétera, etcétera. El uso de tecnología ahora dentro de las administraciones tributarias. Entonces, ¿cuál es el aporte que puede hacer la industria en su completa? Por ejemplo, reducir los procesos de adaptación de las organizaciones a los cambios. Existe lo que se denominan hoy día los motores semánticos, que algo Hong Kong mencionó al inicio muy brevemente, pero hoy día un equipo de abogado con auditor y economista puede tomar el texto de la ley, cargarlo en un Word y corregir algunos girios idiomáticos complejos por girios idiomáticos simples, y el producto, que existe en varios sabores de la industria, Oracle tiene uno, que se llama Oracle Policy Automation, genera el código de computación para implementar ese texto legal o esa norma. Eso, antes de estos productos, era un proceso mucho más largo. Entonces, la velocidad que tienen que tener las administraciones tributarias para reaccionar frente al cambio tiene que subir, como decía Menotti, a propósito de cuando uno aumenta la velocidad, pierde precisión. Entonces hay que aumentar la velocidad con precisión. Por eso los argentinos ganaron el Mundial del 78, a propósito que viene el Mundial, ¿no? No sé si conocen esa anécdota que es muy sabia de Menotti. O sea, que tenemos que aumentar la velocidad, pero sin perder precisión. Y ahí la tecnología ofrece una oportunidad. Entonces, yo más bien veo, en términos de desafíos, es que primero la administración tributaria influye en la industria. Por ejemplo, la factura electrónica surge del mundo tributario, ¿ok? Y genera un requerimiento, un hecho económico que hace que existan empresas como Paperless, que surge a partir de la declaración, ¿no es cierto?, por Internet. Genera la necesidad de que hayan empresas que provean servicios a los contribuyentes, sobre todo los contribuyentes medianos y grandes, para que preparen su declaración. Entonces, hay una dialéctica aquí que está ocurriendo. O sea, por un lado, ¿no es cierto?, está la economía mundial que evoluciona, que se pueden mover capitales, ¿no es cierto?, a través de transferencias electrónicas, o sea, la movilidad, la ubicuidad y movilidad que hablaba Daniel de Uruguay, ¿no es cierto?, de las personas, ¿no es cierto?, con los móviles, pero hay otra movilidad y ubicuidad mucho más relevante, que es la movilidad y ubicuidad de los activos financieros. Entonces, la administración tributaria sigue el hecho económico, lo tiene que ir siguiendo para ver cuál es el hecho grabado. Y en ese sentido, las empresas de tecnología tienen que estar al servicio de la solución de esos problemas. En el caso nuestro, nosotros somos la única empresa
que tenemos un ERP tributario que se llama PSRM, Public Solution Revenue Management, que es una empresa inglesa que Oracle adquirió hace 6 años y que es un ERP tributario, ¿ok? Se dedica a eso, tiene la cuenta corriente, etc. Y saldrán otros que se hacen cargo de la necesidad que tiene esta área de la tributación. Entonces, yo veo el mundo en que, primero, no hay que ir a romper los telares, ¿no es cierto?, de la revolución industrial, porque los telares siguieron existiendo. Hay que ir aumentando nuestra velocidad y nuestra capacidad de adaptación, de flexibilidad, ser instituciones mucho más flexibles. Cómo cambian las áreas de tecnología en este nuevo mundo respecto de las áreas de tecnología antiguas. ¿Cuáles son los roles? ¿Qué se hace con la gestión de contratos? Saber comprar y saber obligar a que lo que compré se cumpla. Esos son desafíos hacia el interior de las administraciones tributarias. O sea, como proveedores, a veces a mí me ocurre de que, y tengo 15 años en el fisco y 3 años en el BID y 1 año en Oracle, entonces todavía estoy en una esquizofrenia personal y muchas veces uno dice, si esta administración tributaria o esta entidad fiscal pagara 500 o 800 dólares más mensuales, cuando hay en juego millones de dólares en la mesa, podría ser una contraparte que cautelara mejor sus propios intereses ante los intereses de proveedores que eventualmente podrían abusar de ese gap profesional. I mean, one area, Carmen, I would disagree with, breaking things is, I think there is one thing we have to break, and that's the cycle of mistrust between tax administrations and business, And that is pretty prevalent in this region. There's a lot of suspicion. I don't think government works enough with business, and if you're going to get the full benefits of Taylor, it really requires a real partnership, Business has to be there right from the beginning, because otherwise you're not going to get solutions that work. I think you wanted to have a comment, yeah? Para tentar conectar um pouquinho os pontos que foram mencionados, né, principalmente que começou ali pelo Jeff. A gente está nesse momento de transformação, a gente saiu da era industrial e estamos na era da informação. É muito difícil os governos conseguirem acompanhar essa velocidade. Isso não é nenhum desmérito, não é nenhum problema, é que realmente é difícil. Nós, seres humanos, estamos acostumados a transições suaves e demoradas. Então, o processo da era industrial ele perdurou por séculos, né? Então, houve tempo suficiente para que as coisas se amadurecessem, para que os processos se amadurecessem, fossem efetuados vários testes, várias regulamentações e leis puderam ser desenhadas, testadas, aplicadas, corrigidas, para chegar no estágio que a gente teve até alguns anos atrás. Na era da informação, esse paradigma de velocidade ele é muito diferente. Nós não temos mais décadas e séculos para testar, maturar e fazer as coisas acontecerem. Foram citadas várias vezes aqui a palavra livros, né? Se a gente olhar o último relatório do World Economic Forum, ele demonstra claramente como é que o PIB mundial, o GDP mundial, ele tem passado por essa parte de transformação, né? O quanto da questão de bens e serviços tem tomado proporções diferentes nesses números mundiais. E, obviamente, que existe uma quebra por cada um dos países, e dá para entender ali também a transformação que está acontecendo em cada um desses países. Um exemplo prático dessas questões de bens físicos, né, que o nosso colega aqui da Argentina começou a puxar, que era muito comum, era o próprio fato dos livros. Os livros, de fato, se digitalizaram, né? Então, hoje, a proporção de livros físicos que você faz negócio no mundo, ela diminuiu drasticamente, mas aumentou tremendamente na questão do digitalizado, do digital. Isso trouxe outros modelos de negócio, né, permitem que várias empresas do mundo desenvolvam soluções para criar a cadeia de business, a cadeia de negócio, business to business, business to consumer, mas também os próprios autores
que conseguiram, os autores e editoras que conseguiram conseguir chegar de uma maneira mais rápida, mais eficiente naquele seu público-alvo, medir isso com maior eficiência, reduzir custo de toda a cadeia em geral, e outros negócios como esse irão surgir muito rapidamente. E isso não existe em nenhum país, nenhum governo que vai conseguir determinar a maneira como vai acontecer, porque o ecossistema puxa, as pessoas puxam, né? O próprio uso da tecnologia, quem aqui tem filho e nunca precisou pedir suporte para o filho em casa para usar a TV nova ou para usar o computador novo, né? Parece que essa criançada já nasce fazendo touch lá na maternidade, né? Apertando o botão. Então, é um processo de transformação muito acentuado que a tecnologia ajuda, e a gente olha nessa perspectiva numa tríade. Pessoas, processos, que aí a gente pode chamar de regulamentações, leis e a maneira como se organiza, e tecnologia. Essa tríade ela tem que funcionar num balanceamento adequado para que a gente consiga, de maneira efetiva, entregar e atender as soluções e as demandas que a gente precisa. I'm surprised that nobody has raised the issue of, in an era of big data, in an era where, tax authorities now have unprecedented access to information domestically, internationally. Grace was telling us about this move to automatic exchange of information, yeah? So you're going to have unprecedented flows of information crossing borders. I mean, what can technology do to help tax administrations protect that information? What's the risk of hackers? Yes, Heartbeat, the experience of the Canadian Revenue Services. I mean, are there technological solutions that will be able to answer the politicians' concern that is the information going to stay confidential when it's within the tax administration? Anybody want to comment on that? Bom dia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E, para quem não conhece, nossa empresa, o Serpro, é a empresa de tecnologia da informação do Ministério da Fazenda, e atuamos em vários setores do nosso governo, mas, evidentemente, que o nosso setor mais dinâmico e mais importante dentro da nossa estrutura é a Receita Federal do Brasil. Eu acho que essa questão da tecnologia, muitas vezes a gente coloca ela numa dimensão diferente da vida, e a gente tem que trabalhar com ela na dimensão da vida. É a vida que determina como a gente usa ou não os elementos tecnológicos, né? Quando nós estamos falando agora de nuvens, de tecnologias de cloud, nós estamos falando da instantaneidade que determina os relacionamentos sociais que existem hoje. Hoje não se espera mais uma comunicação que vai de um lado, é processada no outro e é devolvida. E-mail é coisa de velho, né? Hoje, a juventude atua em rede social, atua na instantaneidade. E é assim que nós vamos ter que aplicar as tecnologias. Quanto mais perto nós estamos do uso da tecnologia nesse momento da sociedade, melhor o serviço que nós estamos colocando. E eu, que lido com muitas áreas da administração pública, quero dizer para vocês que, no caso do Brasil, a administração pública tributária é aquela que está mais perto entre o uso da tecnologia para o momento social, para a instantaneidade do momento social. E por isso que tem uma excelente avaliação, por isso que é considerado um trabalho altamente produtivo com uso de tecnologia. Então, as questões de segurança, esses elementos todos, são elementos que estão no contexto da vida. Nós também não tínhamos as garantias absolutas quando as informações eram estáticas, quando as informações eram aquelas que eram buscadas em arquivos. Alguém podia ir lá buscar no arquivo. Vale a mesma lógica para a tecnologia. Nós também temos que ter elementos que possam identificar quem busque, que possa fazer essa verificação, não só antes, como até mesmo pós, no caso de uma perda de informação, mas vale as mesmas regras da vida. Quanto mais a gente se aproxima dos valores da sociedade, mais a gente está adequado nas tecnologias. Houveram tecnologias no mundo que elas nasceram e acabaram sem ser usadas, porque não existiam valores sociais que pudessem absorver essa tecnologia. Então, o que nós precisamos é fazer as identificações. Nós investimos, por exemplo, num ambiente de cloud,
exatamente em função da velocidade que nosso setor de arrecadação no Brasil precisa. Né? Nós, hoje, fazemos o controle, por exemplo, de todas as mercadorias que entram e saem do país. Uma parada de 1 hora, ou uma parada de 7 dias, como se pensava na década de 90, onde eu tinha grandes salas-cofres, né, que me garantiam que 7 dias depois eu conseguiria recuperar o processamento, recuperar a operação. No caso do Brasil, quebra a nossa balança comercial em 7 dias. Cada um dia de parada são bilhões de dólares em guia de exportação e exportação que são acumuladas. Então, nós temos que migrar para tecnologias de virtualização e de nuvem para dar a resiliência que a nossa Receita Federal precisa, ou seja, tempo de parada zero, ou de percepção zero, que é diferente ainda. Né? Eu posso parar, mas o meu cliente não pode imaginar que eu parei, que é assim que funciona nos ambientes de rede social. E é isso que fazemos esses investimentos em função de que o cliente tem essa condição de ter uma presença na economia brasileira de um padrão de instantaneidade, um padrão de informatização, que, se essa informatização for interrompida, prejudica os negócios. Navios não atracam, né, mercadorias não entram. No nosso caso aqui, até as pessoas não entram porque pagam os passaportes, né, que nós também produzimos. Então, eu acredito, né, que nós vamos ter, no processo da administração tributária, esta modernidade, na medida em que a gente usar bem as tecnologias que são aceitas socialmente e que a gente possa resolver os problemas reais. Porque, muitas vezes, nós, da tecnologia, eu tinha um professor de filosofia que ele dizia, tem um pequeno livro, ele tinha um texto que ele dizia os problemas à procura, as soluções à procura de problemas. Muitas vezes nós inventamos soluções que não resolvem problemas reais, e essas tecnologias afundam. Né? Nós precisamos atuar nas situações reais, com os conceitos reais do ambiente que nós temos, da sociedade que nós temos, dos valores que nós temos, e aí, se nós usarmos as tecnologias mais adequadas a isso, nós vamos ter uma atividade de sucesso. Acho que a questão do sigilo, da informação, né, nós vivemos agora um turbilhão de discussões sobre isso, né, por isso estamos discutindo governança de internet, mas não foi inventada pela internet. Né? Essas questões elas são inventadas primeiro nos conceitos sociais e depois se aprofunda aí na medida em que a gente usa mais tecnologia para resolver os problemas da vida. Então, são os mesmos, os valores, na minha opinião, são os mesmos. Nós vamos ter que ter o mesmo cuidado com o sigilo e com segurança da informação que a gente tinha sem uso de tecnologia ou com uso de tecnologias inferiores ao que a gente tem disponível hoje. I agree the values are the same, but the amount of information is so much more, yeah? And that does pose a challenge. Plus also, taxpayer information, governments are very sensitive about that, yeah? I mean, I think that's quite a nice bridge to the next session, which is really talking about the digital divide, the fact that there are some countries in this region, countries like Argentina and Brazil, that are very much advanced, and there are others that are less advanced. As I said earlier, that has implications for the way countries cooperate. What can you do as companies? What can you do, in fact, to help the laggards, to help those countries that are a little bit behind to catch up? Yeah? And what advice do you give to tax commissioners on how do they decide which are going to be the winners in all the new technology coming on flow? How do they decide that? And what should they do in terms of making the big choice of, do you have in-house IT or do you outsource it? Yeah? And if you do outsource it, how do you maintain quality control? Yeah? So why don't we have maybe, Oracle, you can pick up some of those. Yeah. Muchas gracias. Interesante, porque obviamente en nuestros países se dan estas diferencias. Yo creo, primero, como contexto, que hay un rol muy importante que pueden jugar instituciones como el CIAT, como todos los organismos intergubernamentales, en términos de ofrecer el espacio para que la cooperación fluya. Yo, en la primera reunión que tuve en este nuevo empleo, que fue en mayo del 2013,
fue en el BID a propósito un evento que se organizó para todo lo que es gestión de presupuestos, finanzas públicas, los SIAF, los sistemas de información, ¿no es cierto?, para la gestión presupuestaria de los estados. Y me gustó mucho lo que hizo, que es el director, el encargado es un brasileño muy prestigiado en el BID. Él dio un día para que los proveedores mostraran su visión respecto de cómo resolver esos problemas. Fue una reunión de 3 días, me parece. Los primeros 2 días expusieron los distintos países sus experiencias y fue un debate interesante porque también habían experiencias no muy exitosas, porque esto no es solo fantasía, ¿no? Hay proyectos que fracasan también, y hay que, más que quedarse en por qué fracasaron, hay que ver cómo no fracasar en el futuro. Entonces, yo creo que primero, tiene que haber un espacio formalmente estructurado de intercambio de experiencias, de intercambio de soluciones, de conducir la cooperación de manera de que las instituciones que están con más dificultades sean las grandes beneficiarias. Y no es un tema de la cooperación aislada del beneficio económico en términos globales, porque para un país que tiene niveles de desarrollo mayores, que la existencia de países que no son capaces, por sus restricciones presupuestarias, etcétera, controlar bien un contribuyente, esto representa una amenaza, porque si hablemos de un país cualquiera, Brasil, países grandes, si se le instala, ¿no es cierto?, una empresa en un país de menos desarrollo, le puede traer a Brasil pérdidas, ¿no es cierto?, imputar pérdidas que Brasil no va a poder controlar y ese país tampoco las va a poder controlar. Entonces, yo como empresario podría buscar instalarme en aquellos países en que las deficiencias de control son mayores. Entonces, no es solo un tema, digamos, de caridad, es también un tema de que todos, de hacer el promedio hacia arriba, de que el promedio suba. Entonces, eso es lo primero que yo quisiera decir de cómo se puede colaborar. Lo segundo es que las empresas tienen que adaptar sus tarifas, de manera de hacer asequible la tecnología ojalá a todos los actores. Y eso no es difícil de hacer, eso es cuestión de encerrar 20 economistas en una habitación y como se elige el Papa no salen de la habitación hasta que no salgan con una solución y van a salir con alguna creativa, estoy seguro de eso. Entonces, por un lado, ese es para mí el segundo tema, dar acceso. Y lo tercero que quería decir, que es un tema, en mi opinión, de fondo, nuestras administraciones, mi experiencia, yo conozco varias tributarias, el día a día los come. O sea, la operación captura la mayoría de los recursos y los recursos más talentosos. En nuestras administraciones no hay áreas, entre comillas, de investigación y desarrollo. El ID no existe. Y para modernizarse tecnológicamente tienen que haber grupos que se levanten y se acuesten pensando en el 2030. Yo quiero volver al 2030. ¿En dónde vamos a estar? Y esa gente normalmente en nuestras administraciones es escasa. Normalmente los mismos que hacen la operación tienen que estar certificando las innovaciones y eso genera una desventaja poderosa. Entonces, tenemos que avanzar a que haya gente que su expertise es
es el futuro, ¿ah? Como el cambio que vamos a implementar en 1 año o en 2 años más. Esa gente está siempre ahí. Y no que el que está operando opera con la mano derecha la operación y con la mano izquierda la investigación y desarrollo, ¿no? Eso es lo que yo podría aportar. That's a nice suggestion that we'll pick up in the next round, in fact, of sort of strategic units within tax administrations that are only looking at long-term strategic issues. Rocco, you want to have a comment there? The issues on exchange, automatic exchange, and possibly the issue is not so much on the available technology, because it is available, but it goes back to your point, Jeffrey, on the digital divide. And as you're right, something that Macho has mentioned, something that we have mentioned as an organization. Yesterday we had a meeting with some of the colleagues from the different tax administration organizations throughout the globe, ATAF, CREDAF, YOTA, CIAT, CODA, and we discussed some common concerns, and it's not whether things will happen or may happen. For sure they will happen. For sure automatic exchange will happen. For sure electronic automatic exchange may happen in the future. It's not there for everybody. And it's not whether the technology is available or not available. It could be made available. The thing is, not every country is at the same par. Not every country, at least in Latin America, is at the same level where they could automatically do this. I think that it goes back to your first comment, says, let's get the basics right first. And then once we establish the basics, we could build upon that. As far as technology is concerned, it's ubiquitous. It'll be everywhere. It'll be exchange. It'll be taxpayer service. It'll be filing. It'll be the cloud. It'll be big data. It'll be analysis. It'll be matrix systems. It'll be everywhere. It's not a question where it would be. But the point is, do we have the basics available? The question is technology a panacea for all these ailments? It's not. And when we depend on technology strictly as the panacea and the medicine to cure everything, that's when we run into problems, because we forget that it needs to be kept constant and it needs to be adapted to the system. So when we get back to the issue on automatic exchange, the thing is that if we're going to do this, and if we risk the issue as Benjamin said, where some of the more astute entities are going to move to those countries where they can't be detected, then to what extent are we all willing to partner our efforts and say, well, let's make sure we plug all the holes? There was a professor from Duke University once, and we were having a similar session, and he was saying, how do you ensure that 100 wild horses don't break loose? And you do that by closing all the gates in the corral, because open one and they're all going to flow out. And I think that's what would happen. So on automatic exchange, how do we ensure that we have those safeguards? And I think it's looking at the countries that do have the challenges, that don't have the ability or the capacity to get those systems going, and not just the tax administrations, but the international organizations also get involved. And I know at CIAT it is a concern for us, and it's something that we want to continue supporting and making sure that at least our members are getting that benefit and that support. Thanks for that comment. Evan, do you want to come in on this sort of digital divide issue, and what can be done by companies like yours to close it? Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente quería hacer un complemento a lo que señalaba Benjamín. Cuando vemos la brecha digital que existe entre las distintas administraciones tributarias, sin ir más lejos dentro de Latinoamérica, creo que el benchmark que se produce entre las administraciones tributarias y el observar cómo están las administraciones más avanzadas, como la de Brasil, la de Chile, la de Perú, cómo está creciendo y avanzando en el uso de las tecnologías para resguardar el interés fiscal, es sumamente importante que también incorporen a los prestadores de servicio que existen en el mercado. Porque, por ejemplo, nuestra empresa, que ha participado ya en el origen de factura electrónica en Chile, en Brasil, en Perú, tienen un expertise en cuanto a cómo se desarrolla el mercado y cómo se van solucionando los problemas entre las puntas, donde las puntas son cómo es el doing business del contribuyente y cuáles son sus problemas reales para poder generar la información y entregársela de manera adecuada a la administración tributaria y que ésta la pueda utilizar, es decir, que reciba la información o el dato con la calidad que necesita. Entonces, cuando incorporan a empresas como las nuestras y que participan en estos desarrollos, es sumamente importante porque ya traemos esta experiencia no solamente de una práctica, sino que de varios lugares donde los modelos no son exactamente el mismo, pero el proceso de desarrollar
la herramienta tecnológica que va a solucionar los problemas de la administración tributaria y que debe ser aplicada con el contribuyente, llegan a un punto exitoso en que ya es implementado como sistemas maduros y útiles para ambas partes. Again, I think that's quite a nice bridge, in fact, to the last round, which is what I call the dream round of where will tax administrations be by 2030, yeah? I mean, I'm going to be 94 when 2030, yeah? I'm not sure I'll be around, but if I am, I'll be very curious to see where tax administrations will be. Brazil, would you like to kick off this for us and to tell us a little bit about? Yo tengo una visión diferente, un tanto diferente, de donde estamos partiendo y las posibilidades que tiene la administración tributaria en este momento. A ver, yo creo que el desarrollo tecnológico tiene su propia dinámica, no está pensando exclusivamente en la administración tributaria, tiene un modelo de negocios en la cabeza, genera necesidades y después las cubre, y eso es la lógica natural de los negocios, con lo cual eso va a ser inmodificable. El desarrollo tecnológico es una plataforma que ha permitido una nueva ingeniería de negocios en donde los contribuyentes son más difusos, menos accesibles, más difíciles de controlar. Y veo a las administraciones tributarias que están atrás, jadeando, corriendo, tratando de cubrir no la brecha digital, sino la brecha de su propia actuación, que ya es una brecha muy importante. El intercambio de información pretende cubrir, achicar, reducir esa brecha, pero los convenios de intercambio de información tienen su propia dinámica, su propio tiempo, y después tienen el problema de las implementaciones, que no son cuestiones rápidas. Pero además, los contribuyentes tienen la posibilidad de ubicarse en diferentes jurisdicciones en donde los convenios de intercambio de información lo alcanzan de costado. Para que esto realmente fuera efectivo, debería ser universal el intercambio de información entre todos los fiscos. Y yo no estoy en el tema específicamente, nosotros firmamos una cantidad gigantesca de convenios, pero no creo que se dé a corto plazo esa situación. Con lo cual, yo me veo en el año 2030 haciendo una prognosis. No voy a estar en la administración tributaria trabajando, Jeffrey, eso quédate tranquilo, yo voy a estar en otro lado. Pero yo veo que si la administración tributaria no se pone los pantalones largos ahora y piensa pensar con un paradigma en donde el contribuyente va a ser más virtual que real, nos vamos a ver en serias dificultades. Y creo que no es un problema exclusivamente de la Argentina. El hecho de que GBEIT le haya encargado a la OSD que estudie el problema de la erosión de las bases o la distribución de beneficios, es porque ya lo están sintiendo en sus propios bolsillos, de manera tal de que esto es una realidad y si nosotros no nos apuramos a cerrar esa brecha, nos vamos a encontrar de que los fiscos se van a sentir que han perdido recaudación y todavía no saben por qué, porque los negocios están incrementándose, las utilidades aparentemente se siguen generando, pero no sé quién percibe los impuestos respecto de eso. Así que mi visión para el año 2030 es apurémonos ahora, porque si no en el 2030 nos vamos a encontrar con una desventaja todavía más notoria. A little bit pessimistic, but may also perhaps realistic. You want to give us a different perspective? Nós trabalhamos com um planejamento de 2022, né, dentro de toda a estrutura do governo brasileiro, que é uma data que nós vamos estar completando 200 anos da independência do Brasil. Então, todos os documentos que a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República nos coloca, nos apresenta, é na perspectiva de 2022. Então, vou tentar situar um pouquinho dentro desse espaço que é onde a gente procurou encontrar situações sociais reais para o nosso planejamento. Nós trabalhamos com o conceito bastante conhecido para quem é do mundo da tecnologia da informação, do nexo das forças. Nós acreditamos que o que vai orientar a sociedade, os valores que vão estar orientando a sociedade nos próximos anos é a questão da mobilidade, é a questão
da instantaneidade, redes sociais, muita interação, a quantidade muito grande de dados, e depois eu quero fazer um pequeno parênteses sobre esta questão de dados, quantidade muito grande de dados, né, e, evidentemente, que uma utilização, uma mistura entre os equipamentos pessoais e os equipamentos profissionais. Então, as pessoas estarão usando os seus próprios veículos, os seus próprios equipamentos, numa grande mistura de vida particular e vida profissional, dentro desse ambiente complexo, mas, ao mesmo tempo, que coloca todo mundo em rede, todo mundo em interação, mas de uma forma bastante facilitada. Nós, com isso, acreditamos que o planejamento que a nossa administração tributária faz, e com muita competência, nos obriga a uma movimentação de uso dessas tecnologias, no sentido de aquilo que o meu secretário Barreto me ensinou, de que nós precisamos ter uma facilidade enorme para o bom contribuinte e uma dificuldade importante para o mau contribuinte. Então, as coisas têm que ter essa dinâmica, essa possibilidade de que tudo aconteça de uma forma natural dentro do processo de vida, né, e, ao mesmo tempo, isso nos dê a condição de uma gestão igualmente veloz e eficiente dentro da administração tributária brasileira, no caso específico. Nós trabalhamos com o conceito de um centro de informações. A palestra que eu deixei aqui para ser levantada depois no ambiente é um centro de informações, onde a forma de tratamento da informação ela vai me dar as diferentes relações, através de redes sociais, através da interação direta, mas cada momento que eu administro aquela informação, eu vou ter relações diferentes. E nem todas as informações estarão num único lugar. Essas informações serão trocadas. E a troca das informações, e aí eu quero fazer um pequeno adendo à questão da cooperação, a troca das informações ela vai se dar num conceito, eu vou me apoiar de novo na filosofia, né, que eu acho que ajuda bem a gente a entender a tecnologia, num conceito nietzschiano, um conceito de que a informação, no conceito nietzschiano, a informação ela só vale na vida, ela só vale no momento. O que é passado, eu resgato essa informação ou com nostalgia, nós temos uma palavra na língua portuguesa chamada saudade, ou com tristeza. E a informação no futuro, no conceito nietzschiano, a gente trabalha a informação ou com esperança ou com medo. Então, ela só vale quando ela é resgatada. Ela só está no momento da vida, e ele chama os outros momentos de momento do espírito. Ela só vale no momento da vida quando ela é resgatada. Então, eu tenho que ter fluxos de informação que permitam que aquela informação, tanto do passado ou as prospecções que eu faço no futuro, tenham valor no momento presente. Então, para o gestor tributário, aquela informação tem que chegar de uma maneira, na instantaneidade, com valor real, e não um conjunto gigantesco de informações que nada serve para uma operação. Só vai servir para saudade ou só vai servir para medo, né, ou esperança. Então, esses são os conceitos que nós estamos trabalhando dentro do nosso planejamento, junto, evidentemente, com a administração tributária brasileira, a Receita Federal do Brasil e também o Tesouro Nacional. Esse trabalho nos permite entender um pouco melhor também essas possibilidades de cooperação. Agora, a cooperação, eu vou só concluir falando da cooperação, ela também tem uma restrição, de novo, dos nossos processos, como disse o Djalma, né, que são processos diferentes, muitas vezes. Então, a gente consegue cooperar, e nós temos uma intensidade bem grande de cooperação dentro da América Latina, naquilo que não altera processos, que não é diferente entre um lugar e outro. Por exemplo, nós fazemos uma grande cooperação nas nossas ferramentas de comunicação. O argentino, o uruguaio, o peruano, o venezuelano, todos mandam e-mail, fazem o web conference, exatamente como nós brasileiros. Então, não há uma dificuldade de nós cooperarmos nessas ferramentas. O Uruguai implantando agora a nossa ferramenta, a Argentina em algumas
instalações implantando, a Venezuela implantando, o Equador implantando. Então, ali não houve alterações de forma de trabalho. Então, isso é possível, né? A Venezuela fez a única conversão que precisava ser feita, que é transformar da língua portuguesa para a espanhola, né? E, então, nós conseguimos cooperar de forma bastante intensa. Ferramentas de desenvolvimento. Nós cooperamos intensamente com o Uruguai, cooperamos com o Paraguai, cooperamos com o Chile, ferramentas de desenvolvimento, porque nós vamos introduzir depois as nossas formas. Então, eu acho que a cooperação ela fica mais fácil quando nós temos processos, critérios que têm uma certa harmonização. Nós atendemos também, só para dar um exemplo, o Ministério da Justiça. Nós temos que cooperar com os estados brasileiros. E, muitas vezes, a forma de trabalho das polícias, o poder de polícia no Brasil, é delegado aos estados. A União só planeja e provê recursos. Para fazer essa cooperação, muitas vezes nós temos que entrar na operação de cada área dessas para poder dizer isso se faz dessa maneira, portanto, nós vamos entregar uma solução que ajuda e não atrapalha, porque, às vezes, aquilo, né, uma solução atrás, procurando um problema, ele pode criar um problema adicional. I love the way you bring philosophy into tax, yes, no? The only thing we're missing now is religion, yes? Evan, do you want to give us a perspective again, from a smaller company? Where would you see tax administrations being in 2030? I mean, they will exist. I can assure you that, yeah? So that's what they're going to be like, yeah? Just in taxes. Yo creo que las administraciones tributarias en el futuro van a crecer. Ayer conversábamos largo y tendido esto con Jeffrey, porque creo que la tendencia a obtener Big Data y a estimar o prever cuál va a ser el comportamiento del contribuyente se va transformando cada vez más en una obsesión de la administración tributaria. Yo fui subdirector de fiscalización en Chile, entonces yo tenía esa obsesión para evitar actitudes evasivas de parte de los contribuyentes que vayan en desmedro del interés fiscal. Entonces, las administraciones van a ir creciendo en necesidades de storage, porque dado el sigilo tributario, deben almacenar la información, somos un poco paranoicos con eso, y cada vez vamos a necesitar más información para prevenir los comportamientos que no deseamos. Y en ese sentido también cada vez vamos a necesitar más fiscalizadores que sean capaces de fiscalizar la planificación tributaria en temas de renta y que van a ir orientados cada vez más a los grandes contribuyentes y hacia los microcontribuyentes y a los más pequeños, darles facilidades de acceso y que exista competencia leal. Porque finalmente una de las misiones que yo creo que van a tener las administraciones tributarias hacia allá el 2030 es propender a generar una cultura tributaria donde el más interesado en que se pague efectivamente el impuesto sea aquel contribuyente que los paga, porque a él le interesa que su vecino también los pague, porque eso es competencia leal, porque si no me dejan fuera de mercado. Y teniendo esa estrategia, creo que las administraciones tributarias van a ser bastante más efectivas, buscando una alianza con los contribuyentes más que tengan un buen comportamiento, que ellos mismos van a obligar al mercado, porque sabemos que el mejor regulador del mercado es el mercado mismo, y van a lograr una mejor recaudación en el futuro. Y obviamente las tecnologías de la información, la aplicación de estas, el avance de la factura electrónica y ya tener todas las transacciones hacia consumidor final que resguarden el IVA, que es lo que principalmente recaudamos en países como los nuestros, es la tendencia hasta esa fecha. So the future lies in VAT. I think I very much agree with that. Microsoft, where would you see us being in 2030? I mean, I presume Microsoft's going to be around by then, yeah? Yeah. Bom, quando a gente olha, foram citadas várias vezes aqui a palavra informação. Voltando de novo nessa questão do período de transformação para a era da informação, eu acho que hoje nós já temos vários níveis de governo que já tem bastante eficiência na coleta de dados. Eu ainda questiono muito a questão se esses dados eles já possuem o contexto e relevância para serem utilizados e tratados como informação. Eu acho que esse é um grande avanço que será efetuado daqui para frente, daqui para os próximos anos, é como, de fato, essa coleta de dados ela aconteça da maneira mais rápida possível, como é que essa contextualização e relevância para trazer a tomada de decisão,
para ter mais eficiência na coleta, mais eficiência na aplicação desses recursos e o desenvolvimento desse ecossistema que é fundamental. Quando a gente olha, novamente citando o relatório do World Economic Forum, existe um termo, nós da Microsoft trabalhamos já há bastante tempo, que é o National Competitiveness, né? A competitividade nacional. É a busca, são projetos que a gente desenvolve globalmente, que a gente desenvolve mundialmente. No Brasil, nós possuímos ações específicas aqui nos pilares principais do país, é para permitir que o desenvolvimento desses países aconteçam dentro de um processo sinérgico, né, mais equacionado possível, para que, de fato, o Brasil possa ter uma presença competitiva no cenário mundial de forma mais rápida, de forma mais sustentável. O que a gente vem olhando ao longo dos anos, que a gente vem aprendendo ao longo do mundo, é que esse contexto de competitividade nacional ele também está mudando de granularidade. Então, ele deixa de ser só no contexto dos países e ele está passando a ser no contexto de cidades. Então, as grandes cidades já aplicam esses mecanismos, essa filosofia de como organizar e orquestrar essas ações. A tecnologia ela vai ter um papel fundamental. O nome que isso vai ter no futuro, não vou tentar chutar aqui, é só a gente levar como consideração, como referência. A gente já tem a internet há mais de 20 anos. Se a gente fizer uma pesquisa aqui nessa sala, com certeza tem mais de 100 pessoas presentes, provavelmente a gente consiga 100 definições diferentes do que é a internet, para explicar a internet. Agora a gente tem o advento do cloud computing, a gente tem a questão de big data. Eu acho que o caminho mais assertivo é a simplificação da tecnologia, a escala e a redução de custo para permitir que elas sejam utilizadas da maneira mais adequada possível para gerar essas eficiências que os governos precisam para manter o ecossistema equilibrado. You know, I think it's interesting that you raised this concept of the competitiveness. I mean, the World Economic Forum, they have their 12 pillars of competitiveness, and one of those pillars is technology. Yeah? And I think the challenge for countries and for governments, and particularly for large cities, yeah, is how do you use technology to improve your competitiveness in a global environment? Yeah? You know, the city aspect is crucial because, I mean, over the next 20 years, we're going to see 10 new mega cities created. Yeah, in China alone. Yeah, we're going to find that the world population, 70% are going to live in large cities. Yeah? 60% in Africa. Yeah, so a lot of the competitiveness, in fact, will not be between countries; it'll be between cities. So that's an interesting aspect. The last word to Oracle. Yo creo que la tecnología, como todas las cosas, como las armas, como todo, como la electricidad, uno puede usarla bien para mejorar o la puede usar mal. Pero, por ejemplo, en lo último que comentaba Jerry respecto del costo de transacción de cumplimiento, ¿cómo se ha reducido en los últimos 20 años el costo de transacción de cumplimiento? ¿Cuánto se ha reducido el peso de la mochila que tiene el contribuyente cuando interactúa con la administración tributaria? Tener sistemas, ahora a propósito de Big Data, sistemas que en vez de, nosotros en mi país se dice disparar, cuando uno selecciona contribuyentes, disparar con perdigones o disparar con mira telescópica. Cada perdigón es un fiscalizador, cada perdigón que no dio en el blanco es un fiscalizador que perdió su tiempo y un contribuyente que le dedicó tiempo inútil a la administración tributaria. Y solo ese porcentaje mínimo que dio en el blanco sirve de algo. La focalización, la capacidad de detección reduce sustantivamente el costo de cumplimiento. La facilidad de ofrecer una propuesta de declaración, que veo que El Salvador también lo está haciendo, y los españoles tenían la paralela en el pasado, etcétera, eso reduce el costo de cumplimiento, pero de una manera gigantesca. En mi país, los pequeños, los muchachos que hacían
paquetes de regalo para Navidad nunca recuperaban el 10% de retención. Habían ganado $300, tenían $30 de devolución, pero el contador, por hacerles la declaración, les cobraba $40. La desintermediación. Hoy el sistema es muy simple, le ofrece la declaración, hace un clic y recupera $30. Y aumentó la microdevolución. ¿Eh? Entonces, yo veo que la tecnología representa una oportunidad. Ahora, los negocios van a cambiar. Obviamente que van a cambiar, y ahí el talento de los expertos tributarios está en detectar cuál es el hecho grabado. Yo recuerdo en la década del 90, no sé si ustedes conocieron la experiencia de una empresa americana que publicó un aviso en el periódico ofreciendo computadores. Eran 3 modelos de computadores en la época de los towers. Pero entonces la empresa contrató un call center para los llamados. Ese call center ponía una orden de compra a una fábrica de computadores. Después, esa fábrica de computadores avisaba que estaba listo, venía otra empresa, tomaba los computadores y los llevaba al cliente, y había otra empresa que emitía la factura. Entonces, uno decía, ¿cuál es la empresa? ¿La que puso el aviso? Eso no estamos hablando de hoy, estamos hablando del principio de la década del 90. Y fue un boom, porque obviamente sus costos eran 2/3 de los costos que hacían la cadena completa. Porque en cada paso de la cadena ocupaba la empresa más efectiva. La empresa más efectiva para recibir pedidos, la empresa más efectiva para hacer la logística, la empresa más efectiva para la distribución y la empresa más efectiva para emitir el documento de venta. Y pagaban todos los impuestos. Pero eso es parte de la evolución de los modelos de negocios. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es observar el cambio y tener la capacidad de adaptación de manera de que la esencia de las misiones de las administraciones tributarias se optimice, suba. Por ejemplo, las redes sociales. ¿Cuál es la esencia de las redes sociales? La esencia es el juego, la interacción. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados más bien a una interacción en otros tiempos. Pero hay experiencias en donde agencias gubernamentales están usando las redes sociales en su beneficio. Hay una experiencia que yo conozco cercanamente del municipio de Nueva York que dice, la traducción sería, cuénteme lo que ve. Cuénteme lo que ve. Entonces se quemó el foco de la luz frente a mi casa y le mando un Twitter al municipio y le digo, se quemó el foco dentro de... Ahí hay un motor semántico que interpreta ese texto, un robot, y yo doy mi dirección, o si estoy en el aplicativo de ellos, con Twitter, la georreferenciación ayuda, y me llega un Twitter de vuelta que dice, muchas gracias, don Benjamín, hemos puesto una orden a la empresa que está contratada para reponer el foco. Si en 6 horas eso no ha ocurrido, por favor, avísenos. Y el sistema le da la ruta a los tipos que reponen focos en función de este Twitter. Y es todo automático. Entonces también hay oportunidades de usar las redes sociales en la manera que la red social, en su esencia, que es el juego, que es la interacción rápida e inmediata. Entonces, eso es lo que, con eso quiero terminar. Yo creo que hay que abrir open mind, hay que tener gente dentro de nuestras instituciones, o sea, de vuestras instituciones. Yo ya no estoy con ustedes, me pasé al enemigo. Dentro de las instituciones que comprendan estos procesos y puedan ver cómo las administraciones tributarias se adaptan para cumplir la esencia del rol que es, ¿no es cierto?, administrar el sistema tributario. Muchas gracias. Well, I come back to what I said earlier on, that this is the session where we want to dream. And, you've given us some of the dreams and the visions that you have, Let me give you what I see as my vision of where tax administrations will be by 2030. I actually think they'll be smaller. They'll be lean and mean,
And that's just a continuation of the trend we see where governments are asking tax administrations to do more with less. And the technology will enable them to do that, yes? So less tax inspectors, yes? But smarter tax inspectors. The second thing I think that you'll see is that for those tax administrations that continue to have a strong role in the tax policy area, that's going to change. Yep. Tax policy will strip out, and tax administrations will be primarily implementation agencies. Yes? That, you know, if you want to see that happening in practice, look at what's happened in Australia or the United Kingdom. Yeah? So you'll become implementation agencies. A third change is that tax administrations will become verifiers of processes rather than verifiers of the outcome from the processes. And there'll be a real role for companies like yours, for the tax intermediaries, yes, to actually say, we certify that that process is correct. And once that's done, you don't actually have to then verify what the outcomes are, yes? And if the outcomes actually don't correspond to what they should be, you can go back to the intermediaries of the firm and say, that's your responsibility, yeah? So verifiers of processes rather than verifiers of outcomes. Yes? I think a fourth change is that tax administrations will not primarily be collectors of data. They'll become users of data. We've talked about the cloud, yeah? Yeah, taxpayers will put their information into the cloud, and then tax administrations will dip in and take what they need, yeah? The fundamental change them from being collectors to being users, yes? And another major change will be that some of your assessment function will be outsourced. Financial institutions, in fact, will not just be collectors of withholding taxes, they'll actually be assessors of tax, yeah? And if you don't believe that, look what's happening with FATCA, yeah? That's what's happening, yeah? A sixth change is that the whole issue of pre-audit settlement, that's what's going to guide tax administrations. Yes? Your CAP programs, horizontal monitoring, enhanced relationship, cooperative compliance, doesn't matter what you call it. The name of the game will be, we want to resolve all the issues before you even put in a tax return. Yeah? And I think, and this area is behind the curve on that, yeah? I think Europe and Asia are far ahead of you in terms of moving in this direction. But that will be the norm by 2030, yeah? Cooperative compliance. The other change, I think, will be that there will be both tax administrations and taxpayers will operate in a much more transparent environment, yeah? And we've talked about that this week a lot. But, you know, transparency, it's a two-way street. Not only will taxpayers have to do the full Monty, but you, the tax administrations, will have to do the full Monty as well. You'll have to be prepared to show everything. You'll have to be prepared to explain what your risk management strategy is right throughout the administration, yes? So you're going to operate in a much, much more transparent environment. And I think when we get to 2030, we're going to look back on the current debate on country-by-country reporting and say, what was all the fuss about? Yeah? What was all the fuss about? Yeah? So that will be a sort of a major change. And the other thing I think that's going to characterize tax administrations in 2030 is the word partnerships. Yeah? Partnerships with other law enforcement agencies. We heard from the Italian Guardia di Finanza and the way they cooperate with the financial intelligence units. Yes? A lot has changed, in fact, in that area. Again, not so much in this region. Yeah? So partnerships with other law enforcement agencies will be important. Partnerships with business. Not a partnership where government tells business what to do, but where there's a real dialogue going on. Yeah? And then I think partnerships with social networks. Yes? How can you use social networks to help you in your compliance strategies? Huh? Yeah? And there's an enormous potential, I think, there as well. And the other change, I think, that we'll see by 2030 is increasingly tax administrations will not just be collecting agencies, they'll be spending agencies. They'll be responsible for delivering social programs. They'll be responsible for delivering environmental programs. They'll be responsible for macroeconomic programs. Yes? I mean, the IRS was the main instrument that the US government used to get it out of the crisis. Yes? And that will change fundamentally the culture of a tax administration. When you're collecting tax, you have a certain cultural attitude. When you're spending money,
you have a need, and you need a different type of tax. So I think there's lots of changes that are going on there. These changes will come in line at different speeds in different countries and in different regions, yes? But I'm convinced that when we come to the 2030, Marcia, I hope you're going to be around, yeah? By the time we come to the 2030 CEAT meeting, we will have very different type of tax administrations from what we have today. So with that, we now open up the panel. We have almost 15 minutes, so we're 5 minutes short, but we have 15 minutes. Could you put questions, or if you want to give your vision? Marcio, you sure you want to give a vision? Yeah, okay. So say who you are, and let's try to keep it short. Yeah? It can be a question, it can be a comment, or it can be, this is what I would like to see tax administrations being in 2030. Marcia, let's go for the first one, yeah? Hoje pela manhã nós tivemos café junto com o Fundo Monetário e outros 15 países e organizações discutindo uma metodologia, o RAFIT, que faz uma medição do estado de arte das administrações tributárias. Eu vou usar um dado das aduanas, porque é um dado que tinha uma visão de quase 100 países do mundo. E enquanto os países ricos estão investindo 17%, 15% dos gastos da aduana em inversões, né? Os países pobres estão gastando 4%, 5%. Então, a aduana, se nós formos comparar para as administrações tributárias, tenho absoluta certeza que talvez seja pior. Então, por isso, quando eu sempre falo do gap que existe, é que se nós não tivermos até uma orientação global de promover os investimentos no uso da tecnologia em pessoal especializado, é difícil diminuir o gap, porque os países com menos capacidade de recursos podem estar investindo quase 0% dos seus gastos em tecnologia, países pequenos. Então, esse é um tema que me preocupa. Deveria haver uma orientação do G20, de todos os Gs, dos globos, dos fóruns, do próprio Banco Mundial, do BID. Já houve no passado, o Brasil, no momento de ajuste com o Fundo Monetário, foi excluído os gastos de investimento em tecnologia para fins de cálculo do superávit ou do déficit, vamos dizer, que tinha na época. Então, eu acho que devemos buscar uma orientação mundial também de que o futuro precisa de investimento nas administrações tributárias. Sem investimento não haverá modernização. Por exemplo, o senhor presidente do CEF falou, estou total de acordo, e-mail é coisa de velho, declaração é coisa de velho. A gente fazia a autodeclaração, depois era a declaração de ofício, a autodeclaração. Hoje a declaração é a pré-étia, é a feita, vai ser processamento, declaração é passado. E em computador mais ainda, eu quero receber no meu celular e fazer. Então, como nós vamos chegar nesse estágio sem um forte investimento? Então, acho que deveria haver um comando mundial de priorizar os investimentos nas administrações tributárias, porque não é para a administração, é para o benefício de todos os países e da tributação a nível mundial. Obrigado, era só esse comentário, Jeff. Parabéns, felicitações por sua moderação. But it's difficult for governments to make that investment in a climate of austerity, yeah? And I think part of what you have to do as tax commissioners is convince them is that putting more money into a tax administration is one of the best investments they can make, yeah? That's the message that has to come out. Who would like the next comment or question? Bom dia. O meu nome é Roque, eu sou analista tributário da Receita Federal do Brasil. A minha pergunta é dirigida à Microsoft. O processo de uso de tecnologia da informação e comunicação, ao meu ver, é irreversível. E muitos trabalhos físicos que dependem do fator humano, por exemplo, a verificação lá na aduana, a contagem de mercadoria, pode ser automatizada, com o exemplo da radiofrequência e do código de barras, enfim. Eu gostaria de saber qual deve ser o tratamento humano que as administrações tributárias devem dar ao seu corpo funcional, em razão desse deslocamento de importância da função, porque eu tenho a impressão, posso estar enganado, que a gente está saindo lá da verificação física e com o Big Data, dando maior relevância para a análise dos dados produzidos em massa. Eu gostaria de saber qual o tratamento que deve ser dado ao fator humano, ao corpo dos servidores das administrações públicas tributárias. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta.
eu vou colocar novamente naquela tríade que eu mencionei, né? Pessoas, processos e tecnologia. Quando a gente fala de ter que buscar uma equação a mais próxima do balanceamento possível, é justamente por isso. Usar a palavra que o Jeff usou várias vezes aqui, que é a questão do compliance. O compliance ele entra nessa tríade na esfera de processos. A tecnologia ela entra como um componente fundamental de enforcement do compliance, da aplicabilidade do compliance. E, obviamente, a dimensão de pessoas ela é fundamental, porque ela precisa estar capacitada e ter um entendimento pleno das questões de processo, e ela precisa estar capacitada no uso da tecnologia para que todo esse contexto de compliance e enforcement ocorra. A tecnologia ela pode ajudar, inclusive, nessas questões de capacitação. Nós temos, como Microsoft, a gente participa de vários eventos, a gente sempre recebe o desafio da audiência do que a Microsoft faz para contribuir com o Brasil, quando a gente está no Chile, quando a gente está na Argentina, nos países dos quais a gente, de fato, faz parte. A educação e a capacitação ela é um desafio, principalmente dos países de desenvolvimento. Eu tive em um estado aqui no Brasil recentemente, participando de uma palestra na Assembleia Legislativa, e o desafio do deputado foi como é que a Microsoft, por exemplo, não ajuda aquele estado a ser a potência tecnológica do mundo. Bom, para a gente é uma aspiração interessante, um desafio super importante, só que existem vários fatores de sinergia e de parceria que precisam ser trabalhados em conjuntos. Se a gente olhar a questão de dado, acho que o Brasil ele possui vários dados que podem nos ajudar a tomar decisões com mais inteligência de onde aplicar determinadas ações versus os benefícios e reflexos que a gente quer ver na nossa sociedade no curto, médio e longo prazo. A educação é uma delas, desde a base. Se a gente olhar 15 anos atrás, o Brasil tinha cerca de 30 milhões de jovens participando da educação fundamental e básica, e cerca de 3 milhões e meio conseguiam atingir o que a gente chama de higher education, ou seja, cursos universitários. Hoje, esse aspecto quantitativo, o Brasil está trabalhando, né? Saiu de 30 milhões de jovens para 50 milhões de jovens em ensino fundamental, e saiu de 3 milhões de pessoas no higher education para cerca de quase 6. Mas ainda existe um gap muito grande da educação básica para atingir um nível universitário, para que a gente tenha pessoas mais capacitadas, mais preparadas, num custo eficiente, para que o ecossistema consiga absorver essas pessoas e trazer resultados mais efetivos. Isso se aplica também, obviamente, à máquina de governo. E a tecnologia ela pode reduzir o tempo que esse gap tem aqui para poder aplicar essas capacitações, essas formações, o uso desses processos para ser mais eficientes e atingir os níveis que você comentou. Un pequeño complemento a la respuesta de Microsoft. Respecto de los controles aduaneros, uno puede, o sea, obviamente todo lo que es el control de ingreso o salida de mercancías por medios físicos, obviamente es muy importante. Pero tal como por ejemplo, cuando en la universidad me enseñaron electricidad, la electricidad uno no la ve solo los efectos de la electricidad, ¿no? Entonces, cuando entra contrabando, uno puede ver los efectos del contrabando en la economía. Y ahí, por ejemplo, herramientas como Big Data, que detecten anormalidades, por ejemplo, de que no haya una coherencia de las empresas que venden productos importados respecto de los productos que pasaron legalmente por las aduanas. Por ejemplo, todo lo que es venta informal. A mí me correspondió ver el contrabando de tabaco en Chile, de cigarrillos. Y a partir de la gente que vendía en las calles, detectamos las bodegas, etcétera. O sea, no fuimos por el origen, sino que fuimos por el efecto. Y ahí la información que uno puede disponer, por ejemplo, bodegas, nosotros ahí hicimos mucho énfasis, están publicadas las resoluciones en Internet, el énfasis para el uso de las bodegas, porque los cigarrillos se tienen que almacenar en un lugar y ocupan harto espacio. Entonces, el enrolar bodegas y detectar bodegas donde se almacenaban cigarrillos que luego iban al contrabando fue la clave para
reducir, nosotros tenemos un contrabando de un 7% de cigarrillos en Chile, pero habíamos estado en torno al 11%. Entonces, los efectos son importantes y ahí el uso de la tecnología de navegación no estructurada por grandes bases de datos es una herramienta muy poderosa. What they call the new communication technology, yes? Just a very short comment on what I think, or what I hope rather, is going to be what tax administrations look like in 2030. Well, first of all, what I would really like is for people like me to become irrelevant. I work for the World Bank on tax policy and administration reforms, so I would really hope that by 2030 we are in a position that there's no need for so-called tax experts. That's the first thing. The second thing is I would really like for administration and compliance costs to be near zero. And we heard, obviously the role of technology is critical in this. Already we know in some of the Scandinavian countries, returns are pre-filled and sent to your email accounts for you to just click and OK. So they've already reached, I guess, to some extent, a zero compliance cost. And I hope that that becomes universal. And I really hope also from the side of the taxpayers that there's a true self-assessment. And what I mean by that is there is honest declaration so that audits become near zero. So we're talking about 2 zeros, costs of compliance and administration and audits. And then I want to talk about 2 universalities. One is, and Jeffrey referred to this, the role of tax policy should be minimal. And that can happen if throughout the world we have near universal tax rates. So that eliminates the need or the role of harmful tax competition that countries today engage in. So I would really, really like that, sort of a world consensus. As is happening, I mean, we're moving in the direction of some sort of a world consensus in terms of tariff rates. I mean, 50, 60 years ago, we know what kind of tariff rates we had across the world. That has really come down. So this, on a similar pattern, hoping for tax rates and universality of tax policy. So those are my hopes and aspirations, and I hope I will be around to see that come to fruition. Thank you. It's great to hear international bureaucrats say, I want to lose my job. Congratulations. Brazil. Bom dia, meu nome é Newton Oller, sou agente fiscal de rendas da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, líder nacional do projeto da fatura eletrônica minoristas no Brasil. Eu queria fazer 3 comentários que me parecem são tendências para as administrações tributárias, e eu espero vê-las em 2030, né, e ver como os painelistas entendem essa visão. Primeiro, eu acredito numa universalização da fatura eletrônica, ou seja, que documentos fiscais válidos serão documentos fiscais eletrônicos na base de dados do fisco, né? Para isso, a gente tem trabalhado em modelos online, porque a gente acredita na internet das coisas e que tem que ser online. Eu vejo alguns países que estão implantando fatura eletrônica com modelos diferidos, de entrega posterior da informação eletrônica. Esse é o primeiro comentário. Nós estamos trabalhando aqui no Brasil para eliminar as impressoras fiscais. Eu vejo países investindo quantias importantes numa visão de hardware, ou seja, que para mim a visão é software, ou seja, investir em exigência de hardware para contribuinte quando a tendência é o software, a virtualização. Outro ponto que eu queria discutir, que eu não vi ser discutido no painel, que acredito que para o futuro da administração tributária é uma vinculação a meios de pagamento. Então, eu não vejo ainda os países discutindo a vinculação das faturas eletrônicas com meios de pagamento. Destaco, por exemplo, tive uma oportunidade recente de trabalhar junto com o Peru, com a SUNAT. Eles têm lá um imposto de transações financeiras com taxas pequenas. E eu acho isso uma solução interessante para que a gente possa enfrentar
a questão do segredo bancário, né, que eu acho que é um desafio para a administração tributária do futuro. Então, a vinculação dos meios de pagamento eletrônico com a fatura eletrônica, e eu queria ouvir um pouco do que pensam os debatedores do painel. Obrigado. A very quick comment from anybody? Deixa eu tentar começar aqui. Eu acho que essa questão do cruzamento das informações, de fato, elas vão avançar. O que existe, às vezes, são alguns projetos, eu não sei exatamente o nível de conexão ou de equilíbrio de conexão que eles tenham, mas eles podem trabalhar em conjunto e chegar a resultados parecidos com o que você falou. Conectando com o nosso amigo aqui também do Banco Mundial, sobre a questão da simplificação. Eu acho que o Brasil ele ainda está num processo de transicionamento de que informação para a entidade pública, em algumas situações, ela ainda tem uma denotação relacionada a poder. Então, informação é poder. A gente vem trabalhando e a gente vem vendo avanços que essas bases de dados, que essas informações cada vez mais integradas, elas trazem benefícios maiores. Tem uma discussão que já possui alguns anos, e ele já teve mais quente, hoje talvez não esteja tão quente, por exemplo, é na simplificação das identidades. O Brasil possui uma estrutura diferenciada no mundo, que é uma estrutura de chaves privadas, chaves públicas, que é a estrutura da ICP Brasil, e vários trabalhos, ou existem trabalhos sendo executados para que o brasileiro tenha uma identidade única, para reduzir a complexidade na questão da identificação do indivíduo e permitir cruzamentos mais eficientes desses, como você mencionou, sejam eles por fatura, por transação financeira ou qualquer outro tipo de transação. A transação financeira, nós chegamos a ter um exemplo muito parecido disso, né? Quando foi inventado, criado o imposto para a saúde lá atrás. A gente chegou a ter elementos nesse sentido, a gente teve ali uma quebra nesse processo de arrecadação, mas ele trouxe uma série de aprendizados, inclusive de inteligência, para que o fisco brasileiro pudesse atuar de diferentes formas. Esse é um caminho bastante efetivo e traz o contexto do que o Jeff mencionou, que eu entendo também que é o futuro, que é a parceria do governo com a iniciativa privada. Então, existem métodos e processamentos que são executados na iniciativa privada que podem ser utilizados pelo governo para aplicação de inteligência, contexto e relevância nos dados. I'm afraid that we're going to have to stop the questions. I apologize, but I'm being told I have to. Yeah. I'd like to thank the panel. I think it's been a great panel. I think the idea of having business, in fact, engaged in CEAT meetings is a good one, that we can exploit. Marcia, I hope this has given you a lot of new ideas, because I think a lot of things that have come up here. We could have spent much more time on this last item, but maybe we should invite all the commissioners, in fact, to give us one page in the next 4 weeks on where would they see their tax administrations being in 2030, yeah? That would be an interesting document to have. So thank the panel again, and the audience as well. You've been very patient. We are 2.5 minutes late, which I think is a record for CEAT, yeah? Thank you. Thank you very much, everybody.